Este é o Zap Futebol Clube, eu sou o Tino Ventura Neto. Bom, encerrada a última rodada da Copa do Nordeste, né? Aquela fase de classificação é, que conduzia para as quartas de final. Vamos analisar aqui os resultados, os classificados, né? Como é que ficou a posição final, quem se classificou e os confrontos que teremos nas quartas de final a partir do final de semana, né? Copa do Nordeste, como eu sempre digo, um sucesso de público, né? Infelizmente agora por conta dessa pandemia estarem sem público, mas um sucesso de competição técnica, né? É uma competição importante, valoriza as grandes equipes tradicionais do Nordeste e isso vem incrementando, né? Não só a qualidade dos times, a projeção, e isso está trazendo resultados práticos nas equipes do Nordeste que estão disputando a primeira divisão com muito mais força do que no passado, eventos, várias subindo da segunda para a primeira, a segunda divisão elas também se estabelecendo com firmeza, enfim, é uma competição importantíssima do ponto de vista regional. Mas vamos lá. Bom, tivemos então resultados. O Fortaleza, que já estava classificado, venceu o América de Natal, que já estava eliminado por 3-1, né? Esse foi o único jogo que foi na terça-feira e por isso que foi antecipado, porque não valia nada, né? Envolvia uma equipe já classificada com a outra já eliminada, né? E as outras jogos todos foram na quarta-feira, no mesmo horário, porque envolviam classificação, com exceção de um jogo entre dois times eliminados que foi decidido pela organização cancelar o jogo, que era o jogo entre Frei Paulistano e Imperatriz, já que as duas estavam eliminadas, né? Enfim. Bom, os jogos que realmente valiam alguma coisa, os 6 jogos da quarta-feira, nós tivemos um jogo entre o Sport Recife 1, Confiança 1, né, um resultado que acabou classificando as duas equipes. O Confiança precisava de um ponto, como eu tinha dito, né, era o líder, e o Sport corria riscos, né, mas o Sport contou com a colaboração dos resultados é, um pouco surpreendentes, né? Enfim, o Sport entrou na última vaga, na bacia das almas, mais por demérito dos seus concorrentes do que mérito próprio, né? Não fez uma boa partida. Enfim, o Sport vai enfrentar um ano aí difícil, né? Depois vamos falar um pouco mais sobre isso. Tivemos também o jogo ABC 0, CSA 2. Esse foi o resultado que classificou o Sport, né? O ABC enfrentando um CSA já eliminado, que era o lanterna do grupo, e o ABC precisava meramente de uma vitória para classificar, mas dependia só de si, e conseguiu a proeza de perder por 2-0. Isso permitiu o Sport garantir a vaga nas quartas de final. Péssimo resultado para o ABC e que vai impactar aí o futuro do ABC ao longo do ano, né? Uma equipe que vai disputar a Série D esse ano, então assim era muito importante ter avançado na Copa do Nordeste, sob o ponto de vista financeiro também. Enfim, terrível resultado para a equipe do Rio Grande do Norte. Tivemos um jogo decisivo entre duas equipes que estavam disputando a vaga, né? O CRB 1, Ceará 2, né? O Ceará realmente se impôs como uma das forças regionais. O Ceará é uma equipe de primeira divisão já vem se mantendo na Série A já há um bom tempo, né? E conseguiu realmente vencer o CRB, que é uma equipe de Série B já há bastante tempo também, vem batendo na trave já há alguns anos para subir, mas não consegue, está sempre ali na beira para subir. Enfim, um confronto direto, o Ceará conseguiu se impor com justiça e classificou também aí já para outra fase. Tivemos uma goleada do Bahia, né? Bahia 4, Náutico 1. O Bahia já estava classificado também, assim como Fortaleza, mas o jogo valia para o Náutico, né? A classificação, inclusive. E o Náutico foi fragorosamente goleado, se despediu de uma forma melancólica da Copa do Nordeste, um resultado terrível para o time de Alvirrubro, pernambucano, né? E resultado que acabou permitindo a classificação do Santa Cruz, né? Como eu já tinha previsto, né? O Santa Cruz tinha um jogo relativamente tranquilo, né? Pegava o eliminado River do Piauí, venceu por 1-0, suadinho, mas foram os 3 pontos suficientes para classificar o Santa Cruz, porque o Santa Cruz ele precisava de ganhar e precisava de tropeço de uma das 4 equipes acima, e eram tropeços normais, né? Um desses tropeços foi o Náutico, né? O Náutico foi um dos que tropeçou e permitiu a classificação do Santa Cruz, que não foi surpreendente não, dado que ele enfrentava um time eliminado. E por fim, o último jogo, um jogo também empate entre duas equipes que disputavam a vaga, e as duas acabaram entrando. Botafogo da Paraíba 1, Vitória da Bahia também 1.
as duas equipes se classificaram e vão disputar as quartas de final. Enfim, então tivemos com essa situação, com esses resultados. O grupo A ficou com Fortaleza com 17 pontos em primeiro lugar, o Bahia, aliás, com 17 pontos em primeiro lugar, o Fortaleza em segundo também com 17, perdendo nos critérios. O Botafogo da Paraíba ficou em terceiro com 13 pontos, o Sport com 10 pontos em quarto. Esses foram os 4 classificados. O ABC ficou com 9, o CRB com 8, o Frei Paulistano com 5 e o River com 4. O grupo B, tivemos o Confiança, foi o líder e ficou em primeiro lugar com 14 pontos. O Ceará também com 14 pontos em segundo, aí é pelos critérios de desempate. O Vitória em terceiro também com 14 pontos, né? E o Santa Cruz em quarto com 13 pontos, esses classificados, né? Aí a partir daí tivemos o Náutico em quinto com 11, o CSA chegou aos 7 pontos, conseguiu até melhorar um pouquinho a sua posição. O Imperatriz ficou com 7 pontos e o América de Natal foi a grande decepção com 6 pontos, o último colocado no grupo B, né? Com isso, nós vamos começar então agora as quartas de final, no final de semana, né? Os jogos são todos eles aos sábados, no sábado, os 4. O primeiro confronto será Fortaleza e Sport Recife, né? Um jogo muito interessante, duas equipes que estão na Série A, mas em momentos distintos, né? O Fortaleza já vem há pelo menos 2 temporadas bem, né? Desde que o Rogério Ceni assumiu, subiu com a equipe, fez um bom brasileiro, levou a Sul-Americana, fez uma boa Copa do Nordeste. Então o Fortaleza vem de 2 temporadas e meia, realmente um momento de muita tranquilidade, resultados consistentes, padrão de jogo, enfim. O Sport já é o contrário. O Sport subiu até para da segunda divisão para a Série A no Brasileiro, vai disputar esse ano, mas enfrenta uma crise financeira sem proporções, a maior da sua história. O custo dessa subida foi muito alto para o esporte. A parada da pandemia, isso acirrou o impacto em cima do esporte. O esporte vive uma crise muito grande financeira, técnica. Não sei como é que vai conseguir se manter na primeira divisão. É um dos candidatos mais fortes a cair, né? Se não conseguir se sustentar. Fez um campeonato pernambucano terrível, né? Inclusive vai para o quadrangular do rebaixamento, quer dizer, foi a pior classificação do esporte na história do campeonato pernambucano. Terminou essa fase inicial em sétimo e vai disputar com o oitavo, nono e o décimo, um quadrangular entre os 4 para escapar do rebaixamento no nível regional, estadual, incrível. Então, assim, Fortaleza é favorito para esse confronto, na minha opinião. O segundo confronto envolve o Ceará contra o Vitória, duas equipes bem tradicionais do Nordeste, mas o momento do Ceará também é melhor, também se encontra na primeira divisão, também fazendo campanhas razoavelmente consistentes, não tão consistentes como Fortaleza, mas vem fazendo boas campanhas. E o Vitória, ano passado, teve uma campanha muito ruim na segunda divisão, chegou a flertar com uma queda em determinado momento, conseguiu reagir, escapou. Nessa Copa do Nordeste também o Ceará teve uma postura e um desempenho bem melhor do que o Vitória também. Enfim, mas é um clássico, né? O Vitória é um grande do Nordeste. Vamos ver, tudo pode acontecer, mas eu apostaria no Ceará. O terceiro confronto, nós temos o Confiança com Santa Cruz. O Confiança é uma sensação, né, desde o ano passado. Ele subiu da Série C do Brasileiro para a Série B, vai disputar esse ano a Série B. Foi o líder boa parte na campanha desse ano do Campeonato do Nordeste, surpreendentemente. Ele nunca tinha passado de fase. Liderou e concluiu na primeira posição. Né? Vive uma certa lua de mel, Confiança, enfrentando um grande tradicional, o Santa Cruz, que a força ficou um pouco na tradição e no passado, né? O Santa Cruz não reedita mais os seus grandes momentos, já não é a força que já foi no passado, em que inclusive era apontado como a maior torcida do Nordeste, né? Hoje certamente não é, e se classificou na Bacia das Almas também na última rodada, né? Fez a sua parte, é claro, foi um mérito, ganhou o jogo, mas contou também com o pífio desempenho do seu rival Náutico, né? Que perdeu de goleada e entregou a vaga. Então o Santa Cruz, para mim, entra como franco atirador. Acho que o Confiança tem um certo favoritismo. E vamos ver como é que fica esse terceiro jogo. E por fim, o último mata-mata, quarto jogo na quarta de final. Aí temos um favoritismo absoluto, né? O Bahia pegando o Botafogo da Paraíba. O Bahia é amplo favorito, eu diria até que
talvez seja o confronto mais desequilibrado, né? O Bahia com grandes campanhas na Série A nos últimos anos, né? Com o Roger Machado fazendo campanhas brigando em cima, chegou a brigar uma vaga na Libertadores em determinado momento, né? É um clube financeiramente estável, bem administrado, enfrentando o Botafogo da Paraíba, que já mais ou menos alcançou o seu objetivo, né? Uma equipe grande dentro da Paraíba, mas em nível do Nordeste. O seu objetivo era basicamente chegar nas quartas de final entre os oito, já seria um desempenho bem aceitável, né? E ele já cumpriu essa etapa, então entra com o franco atirador também. Mas eu acho que o Bahia vai sobrar e deve passar para as semifinais. E aí a gente vai depois analisar, então, enfim, os confrontos, quem passou, as semifinais, até a gente chegar à grande final da Copa Nordeste. Bom, vamos lá, deixem sua opinião, o que vocês acham, depoimento, quem é o favorito, quem são os favoritos dos confrontos, quem é o favorito da competição como um todo, enfim. Até a próxima, galera. Forte abraço.